És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro eu sou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, Deus, que me fará vencer. Vamos colocar de pé, louvar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Dizer para Ele que nós estamos entregando a Ele a nossa oração, esse culto de oração, esse momento nas mãos do Senhor. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Diga seguro. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, Deus, que me fará vencer. Diga seguro. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Vamos cantar mais uma vez? Seguro estou em Ti. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Tua palavra, Deus, me fará vencer. Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Nós te louvamos, a Deus, porque nós estamos seguros em Ti. Nós estamos seguros no Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. E por isso, Deus, nós começamos esse culto, Senhor, sabendo que o Senhor está presente nesse lugar. Sabendo, Deus, da Tua presença nesse lugar, ó Deus, nós nos reverenciamos o Senhor. Nós nos colocamos, ó Deus, reverentemente diante de Ti, ó Deus, e dizemos, ó Pai, fala, Senhor, ao nosso coração. Fala, Senhor Deus, sobre nós. Ministra sobre nós a Tua palavra, Senhor. Seja exaltado, Deus, no nosso meio. Seja exaltado, Deus, no meio dos louvores do Teu povo. Seja exaltado na comunhão dos santos. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Deus. Ó Pai, nós abrimos esse culto, Senhor, dizendo, Pai, que a nossa segurança não está nos homens, não está no que as pessoas dizem, Senhor. A nossa segurança não está em nós mesmos, ó Deus. A nossa segurança está no Senhor.
A nossa segurança está em Ti, ó Deus. Porque a Ti, Senhor, toda a honra. A Ti toda a glória, Senhor. A Ti todo o louvor. Exaltado seja o Teu nome, ó Deus. Exaltado seja o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Olá, meus irmãos. Vamos pensar um pouco hoje sobre o primeiro milagre de Jesus. O objetivo desse estudo é a gente perceber a simplicidade também dos milagres. Às vezes a gente fica esperando alguma coisa mirabolante, quando Deus quer usar aquele momento simples, familiar, para realizar um milagre. Vamos orar para a gente pedir ao Senhor que nos ajude a compreender essa palavra? Deus, obrigado, Senhor, porque podemos hoje refletir sobre os milagres do Senhor, mais especificamente sobre o primeiro milagre que Jesus fez. E eu quero te pedir que Ele traga entendimento para nós, ó Pai. A leitura da Tua Palavra e o entendimento possa vir a partir da leitura da Tua Palavra, Senhor. Obrigado porque estamos num país onde podemos estudar a Tua Palavra. Te peço em nome de Jesus que possamos compreender profundamente o que o Senhor quer dizer. Amém e amém. Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. E eu peguei uma definição da Sociedade Bíblica do Brasil, o que é milagre. É o dicionário bíblico da SBB. Um ato de Deus que, de um modo visível, é um desvio das conhecidas operações do seu poder com o fim de autenticar uma mensagem divina, embora possa servir para outros fins. Ou seja, é uma maravilha. Algo diferenciado, algo espetacular, algo que nós sabemos que só o Senhor, nosso Deus, pode realizar. E no Evangelho de João, os milagres têm uma característica, eles são sinais. Se você pega o capítulo 2, verso 11, você vai ver isso. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 2, verso 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais e ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, no Evangelho de João, os milagres são sinais de Deus. Sinais que vão fortalecer ainda mais a fé daqueles que creem em Deus. Você vai lembrar que em outros trechos da palavra, enquanto ele fazia sinais, os religiosos falavam, ele faz por meio de Satanás, ele faz por meio de Beelzebu, né? Sempre tentavam criticar isso, mas aqueles que realmente se diminuem na presença de Deus e têm um coração ensinável, o milagre fortalece a nossa fé. Então é importante a gente entender isso, que os milagres no Evangelho de João são sinais. Por exemplo, eu estou com a minha garganta ruim, né? Já há algum tempo eu estou com a minha garganta ruim. Uma garganta inflamada é sinal de infecção. Eu já tomei vários remédios, fui no médico, parei na emergência. Teve dia que 5 horas da manhã de domingo eu estava na emergência para conseguir voltar a falar. Você vê que minha voz ainda não voltou perfeitamente. Isso é um sinal, tem alguma coisa acontecendo com as minhas cordas vocais. Os milagres de Jesus eram sinais que apontavam para a grandeza de Jesus. Esse milagre mostra, por exemplo, que o seu poder é transformador. O mesmo Jesus que transformou a água em vinho quer transformar nós pecadores em santos. Não apenas devemos ficar maravilhados com esse sinal, mas também devemos reconhecer as verdades para as quais ele aponta. Os milagres apontam para sinais maravilhosos do nosso Senhor. Mas não busque o Deus só por causa do milagre. Não busque Deus só por causa disso. Busque Deus para além do milagre. Que Deus não é só aquele que faz maravilhas, Ele faz coisas simples na nossa vida. Ele nos dá uma família, Ele nos dá uma oportunidade de recomeçar a vida, Ele nos dá a oportunidade de recomeçar num trabalho, Ele nos dá a oportunidade de acordar toda manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, é um milagre também. É um milagre nós podermos acordar e agradecer ao Senhor, porque Ele está nos dando mais uma oportunidade. Mas vamos lembrar aqui a importância do primeiro milagre, porque às vezes a gente não dá importância para a primeira vez, né? Eu me lembro a primeira vez que eu entrei na igreja. Eu estava com o uniforme do escoteiro, todo sujo, depois de uma reunião do escotismo, e os meus amigos Elton e Felipe me levaram na igreja. E eu chego na igreja num sábado, nossas reuniões eram sábado à tarde, todo sujo,
Eu me lembro que era no Engenho de Dentro, a igreja era no Caxambi, tinha que andar um pouquinho. E eles me convenceram de uma forma bem evangelística. Eles falaram: Ulisses, vai ter salgadinho de graça, é aniversário da irmã Rosa. E aí eu resolvi ir, porque eu ia comer salgadinho de graça. Mas eu chego lá nesse aniversário e a irmã Rosa está na porta da igreja. Eu não lembro se ela estava fazendo 50 anos ou 60 anos, não me lembro exatamente a idade. Mas ela abriu os braços e perguntou: quem é esse menino? E eu fiquei bem envergonhado. Eu tinha 14 anos, fiquei bem envergonhado, falei: ih, me descobriram como penetra nessa festa. E a irmã Rosa foi lá e o Felipe e o Elton conversaram com ela e falaram: esse é meu amigo Urso, era meu apelido na adolescência, né, Urso. Esse é meu amigo Urso. E eu pensei que aquela mulher ia me expulsar da igreja. Mas ela falou: esse é seu amigo Urso, veio no meu aniversário? Então me dá um abraço de urso. E a irmã Rosa, não imagino bem que ela fez para mim naquele dia, na Igreja Batista Memorial do Caxambi. Ela foi a primeira pessoa que me recebeu. Ela me recebeu tão bem, que eu quis voltar na igreja. Né? Esses primeiros encontros, que são primeiros encontros transformadores, são incríveis. E o primeiro milagre de Jesus também é incrível. E só que tem algumas peculiaridades nesse primeiro milagre que a gente precisa levar em consideração. E eu queria compartilhar nesses poucos minutos com você alguma coisa bem importante que Deus falou no meu coração. Você pode pegar sua Bíblia? Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Vamos ler juntos? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de águas esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Muito interessante, né, esse texto. Ele vem seguido de um contexto. Onde que foi realizado o primeiro milagre? Em Caná da Galileia. Isso é importante, essa informação é importante para mim e para você. Por quê? Caná da Galileia era distante de Jerusalém. Ele não era tão perto, e Jerusalém era o local central, onde tudo acontecia, onde as principais festas aconteciam. Então Jesus não está fazendo o primeiro milagre no local central, ele está na periferia, ele está mais perto das pessoas humildes. Jesus estava com seus parentes e seus amigos no casamento. Jesus não estava fazendo um milagre com uma multidão desconhecida para aparecer, ele estava perto das pessoas que eram próximas dele, parentes e amigos. E Jesus honra a solenidade do casamento. Estava tendo um ritual, uma solenidade, que não era num local central, era num lugar mais simples, porém, Jesus não está preocupado com isso. Ele está ali se divertindo com os noivos, ele está ali celebrando aquele rito tão importante de 2 pessoas quererem se juntar, e a mãe dele avisa que está acontecendo alguma coisa errada. E Jesus, é interessante que Jesus fala: ainda não chegou a minha hora. Né? A gente vai ver que ele fala lá em João 17, no primeiro versículo, quando ele está orando, intercedendo pela igreja, ele fala: é chegada a minha hora. A hora que ele cumpriria toda aquela ideia sacrificial de morrer na cruz por nós, de ser agredido, mas de ressuscitar também. E agora ele usa um termo contrário. Ele fala: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Né? Ele está se posicionando ali. O início do ministério dele, agora, ele precisa se posicionar como sabendo o tempo certo de fazer as coisas. E essa relação de Jesus com a sua mãe é interessante também.
Jesus está informando que a partir daquele momento começa uma transição do Filho do Senhor. Ele foi um filho amado, abençoado, que sempre obedeceu a sua mãe, mas chegou a hora dele caminhar. Engraçado, né? Ele tem 30 anos. Jesus está com 30 anos nesse momento. E agora ele precisa dar início ao ministério dele. E a mãe dele vai sofrer com as questões que vão acontecer no sofrimento. Maria vai chorar. Imagina Maria vendo seu filho sendo assassinado, né, em frente aos seus olhos. Que difícil. Mas naquele momento tem um marco histórico. Jesus está falando, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Chegou a hora de Jesus começar a tomar as suas decisões como filho do Senhor, para que as pessoas possam ver quem ele é. E João está preocupado em apresentar Jesus como filho de Deus. A resposta de Maria mostra que ela recebeu aquela palavra em paz. Façam tudo o que ele quiser. Ela sabia quem era Jesus. E ela sabia que naquele momento ela não encarou aquilo como desrespeito, ela não encarou aquilo como insubmissão, ela não encarou aquilo como falta de educação. Ela encarou entendendo. Façam tudo que ele disser. Porque ela sabe que agora começa uma transição. Mesmo sendo o Senhor, Jesus honrou sua mãe até o último momento, quando na agonia ele confia o seu cuidado a um discípulo. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Jesus sempre honrou Maria. Aqui não existe um desrespeito, aqui não existe um desvínculo. Não, até o final. Inclusive falando, agora você vai cuidar da minha mãe. Mostrando para o discípulo que ela passaria a ser a sua mãe. João 19, 25, 27, vamos lá. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então Jesus honrou Maria o tempo todo, inclusive nesse primeiro milagre. Algumas pessoas vão dizer que ele foi mal educado, que ele foi grosso, mas não é isso não. Ele estava demarcando que agora começaria o ministério dele e até o final do ministério, nos 3 anos seguintes, ele honrou a sua mãe. Tem um detalhe que aparece aqui pra gente nesse texto, as talhas de pedra. No texto que eu li, no verso 6, na versão que eu li, que é essa aqui, ó, que eu estou utilizando hoje com vocês, letra super gigante, porque eu estou sem óculos e eu preciso conseguir ler, no verso 6, estavam ali 6 potes de pedra. Em algumas versões vão aparecer talhas de pedra. O que é isso? Os judeus eles não comem sem lavar as mãos várias vezes, porque é importante lavar a mão, e naquela época não tinha talher, então era tudo com a mão mesmo, então era importantíssimo lavar a mão. Tem uma expressão judaica que fala o seguinte, aquele que usa muita água a lavar suas mãos ganhará muitas riquezas nesse mundo. Então eles entendiam e levavam muito a sério a questão de lavar as mãos. Conta os estudos que ele transformou cerca de 560 litros de água em vinho. Então essas talhas de pedras, cada uma tinha uma quantidade que somado daria 560 litros de água e vinho. Então dava para a festa toda. E aquele que era o responsável pela festa, que era chamado de mestre-sala, ele fica impactado com a qualidade daquele material, né? O mestre do banquete que fornecia comida e bebida. Então alguém pagou para aquela pessoa fornecer aquele processo, né? O dono fornecia, o mestre distribuía como um mordomo. E ele olha aquilo porque primeiro ele devia estar desesperado. Acabou o vinho, ainda tem gente aqui, o que eu faço agora? Teve um desespero. E aí ele olha para aquilo, ele de repente aparece 560 litros de vinho, ele prova e fala, caramba, é melhor do que os primeiros que eu servi. A qualidade desse é muito melhor do que o anterior. Poxa, você guardou o melhor para o final. E esse mestre-sala, ou esse mordomo, ou esse chefe lá da cozinha, ele sem saber e sem ver, ele testifica o milagre. Porque aqueles que pegaram as talhas de pedra e levaram, sabiam que Jesus tinha feito o milagre. Mas ele não tinha visto. Então, quando ele fala que aquele é o melhor vinho, ele testifica o milagre de Jesus. Então, a gente precisa entender algumas questões desse primeiro milagre no Evangelho de João. Jesus não é formatado pelos ritos religiosos.
Ele não está preocupado com o que está acontecendo necessariamente, se vai ser melhor, se vai ser pior ou vir. Ele estava preocupado em atender uma demanda daquela festa onde seus parentes e seus amigos estavam. Né? O primeiro milagre dele não tem a ver com cura de doente, não tem a ver com uma mulher pecadora se sentindo perdoada. O milagre dele não tem a ver com isso. Jesus realiza esse milagre junto à família e amigos porque ele vai abençoar muita gente. Mas ao meu ver, digo eu, não o Senhor, ele queria mostrar que os primeiros milagres, nosso primeiro esforço, precisa ser para as pessoas que estão perto da gente. A gente precisa entender a importância de realizar os milagres que Jesus deseja que nós realizemos nessa sociedade para as pessoas perto de nós também. Às vezes a gente está tão preocupado em ajudar, em abençoar, em ser capelão em algum lugar com pessoas que a gente nem conhece, que a gente não percebe que as pessoas perto da gente estão precisando de capelania, estão precisando de oração, estão precisando de cuidado, estão precisando de carinho, estão precisando do milagre de Deus. E Deus pode estar usando eu e você para sermos o milagre de Deus na nossa família, com os nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, nas pessoas que estão perto da gente. Jesus começa a sua vida de realização de milagres com pessoas perto dele. Ele está preocupado em abençoar essas pessoas, ele não está preocupado com o rito, ele não está preocupado em fazer o primeiro milagre no templo, ele não está preocupado em fazer o primeiro milagre na rua, no meio da multidão. O primeiro milagre acontece a partir de pessoas próximas dele. C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim: certo dia olhei para o céu esperando um milagre ou um sinal de Deus. Então percebi que tudo ao meu redor era um milagre. O costume havia me cegado. Às vezes a gente não percebe o milagre do pássaro cantando de manhã perto da nossa janela, o milagre da criança chorando porque está sentindo fome e mostra pra gente que está sentindo fome. Às vezes a gente não percebe o milagre de estarmos num país onde a nossa igreja pode abrir as portas ou pode postar um conteúdo na internet. Jesus fez milagre perto das pessoas que ele amava. Jesus fez um milagre na festa para a qual ele foi convidado. Jesus não faz um milagre só fora. Jesus não faz um milagre só dentro da igreja. Jesus faz um milagre onde ele quiser. E ele usa quem quiser para ser canal desse milagre. E eu e você podemos ser canal desse milagre na vida de um monte de gente, quando os nossos olhos não forem cegados pelo rito, achando que o milagre vai acontecer dessa forma, daquela forma. Se eu sou submisso a Deus e eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou perceber os milagres, eu vou experimentar os milagres e eu vou ser agente de milagres. Eu e você vamos experimentar os milagres. Eu e você vamos perceber os milagres. E eu e você vamos ser agentes de milagres se nós tivermos relacionamento pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse que nós faremos coisas maiores que Ele. Ele nos deu autoridade para orar e pessoas terem demônios expulsos, pessoas serem curadas. Tenha um relacionamento profundo com o Senhor. Peça perdão pelos seus pecados, se desvie do seu mau caminho e experimente os milagres de Jesus na sua vida. Mas não só experimente, seja um agente de milagres de Jesus. Deus nos levantou para muito mais do que só receber. Ele também nos levantou para compartilhar tudo que Ele tem feito por mim e por você. Meu irmão e minha irmã, que você seja aquele que vai perceber, experimentar e ser um agente de milagre na vida de muita gente. Jesus quer fazer milagres no meio da sua família, no meio dos seus amigos também. Creia, tenha fé, se desvie dos seus maus caminhos e permita que o Espírito Santo haja em você e através de você. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos ao seu redor e que possamos juntos experimentar os milagres de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Que Deus possa testificar o milagre dele na sua vida. E que você compartilhe depois, né? Eu quero saber o que Deus tem feito por você e sua família. Vamos orar agradecendo pelo culto de hoje. Deus, muito obrigado pelo culto de hoje. Obrigado porque a gente teve a oportunidade de louvar ao Senhor, de estudar a Tua Palavra, de ter um tempo de qualidade contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque temos, em dias tão difíceis, conseguido encontrar esperança e suporte no Senhor. Como estudamos hoje e cantamos, por favor, Senhor, nos ajuda a perceber, a experimentar e a compartilhar o milagre com as pessoas. Que possamos ser servos fiéis a Ti, independente das circunstâncias. Obrigado, meu Deus, pelo Teu amor. Obrigado, meu Deus, pelo Teu cuidado. Eu Te agradeço porque em tudo nós percebemos a Tua fidelidade. Nos dê uma boa semana, Senhor. Nos dê um bom resto de mês, para que possamos em tudo também glorificar ao Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos relacionamentos. Que possamos ser o milagre que o Senhor deseja nesses locais. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e te dê uma ótima semana.